Boa tarde, pessoal, tudo bem? Vamos aí para mais uma aula de robótica de hoje. Uma outra coisa que aconteceu na impressora que eu vou estar mostrando para vocês aí, no caso, o bico aquecedor, né? Então lembra lá, tem o cabeçote, lembrando aqui do nosso cabeçote da impressora Core. Hoje a gente vai fazer uma manutenção na impressora Core. Então o cabeçote, o hot end, que é esse estriado aqui, né? A parte da ventoinha que já está sem a ventoinha que eu tirei, o bloco aquecedor e o bico, certo? O que aconteceu com essa impressora, pessoal? Estava imprimindo uma peça e de repente a máquina parou de funcionar, né? A máquina simplesmente parou de funcionar. E aí eu tomei algumas decisões aí para estar fazendo a manutenção. Então o que eu vi? Eu acreditava que seria problema no cartão de memória, que seria aí o cabo SD, que é esse cabo aqui, né? Que é o cabo que vocês estão acostumados a utilizar aí no computador, que ele que tem a memória dos arquivos para tá fazendo aí a impressão 3D. Então, feito o fatiamento no software, passa por esse cartão e através desse cartão é feito a impressão. Só que não foi problema nesse cartão, então eu fui eliminando erros, né? Então, como eu já havia falado nas aulas, o princípio da manutenção é exatamente isso. A gente vai eliminando erros e através desses erros a gente vai encontrando uma solução. Então, teve como posso dizer, teve diversos tipos de coisas que eu cheguei a pensar que fosse na impressora e até chegar no problema do cabo aquecedor que não estava aquecendo. Por quê? Quando eu ligo a minha impressora aqui, o que estava acontecendo? Eu vou explicar aqui para vocês estarem entendendo melhor aí. Quando eu liguei a impressora, o que aconteceu? O bico ele não estava aquecendo, então ele estava mantendo uma temperatura que está aqui de 20 graus. Então ele manteve essa temperatura. Então quando eu ia aqui no programa, na parte de temperatura, como eu posso mostrar aqui para vocês, quando eu selecionava a temperatura, eu selecionava a temperatura do bico, eu selecionava para 240 graus, que no caso é a temperatura ideal para estar fazendo o aquecimento aí do ABS, nosso material ABS, né? Então quando eu fiz isso, aconteceu de a impressora começar a apitar muito forte, né? Tem um apito muito forte aí e causando uma falha no sensor, né? Então o sensor ele não chegou a identificar a possível falta de aquecimento. Então o que eu fiz? Eu fui pelas eliminatórias, né? Então, o que acontece aqui, pessoal? Eu desmontei a impressora praticamente toda pra ver, ela tá bem suja, né? Ela tá muito suja, justamente porque eu tava fazendo tô fazendo a manutenção e limpeza dela. Então, como vocês podem ver aqui na placa aqui embaixo, ó, olha só. Então, essa daqui é a Ramps, lembrando, a placa Ramps que eu havia mostrado para vocês, com todos os drivers, né? Então, lembrando lá, pessoal, a placa Ramps. Essas peças verdes que são verdes aqui é o nosso driver, né? Desse nosso driver, ele é selecionado, ele é conectado, na verdade, numa fonte chaveada, né? Que é tudo debaixo da impressora. Nesse caso aqui, a montagem ela é um pouco diferente, né? Ela não tem uma montagem diretamente na lateral da impressora, ela é dentro da impressora. Então, esses fios aqui, ele faz toda a ligação dela na parte eletrônica, né? Eu vou tá mexendo, vendo se eu consigo tá movendo a impressora aqui. Eu acho que não vai ser legal tá movendo a impressora por conta que os fios estão soltos, eu já havia tirado. Mas então, mostrando aqui por dentro, então aqui a gente tem o nosso LCD. Então os fios que passam do aquecedor, o fio do motor, o fio do hot end, do bico, do cabo aquecedor, ele passa por todo esse ambiente aqui até chegar, dar a volta. Então ele vai conectado parte nos motores e a outra parte ela vem conectada aí no nosso bico aquecedor, né?
E outra também na nossa mesa, que é uma mesa aquecida, né, pessoal? A gente não pode esquecer disso. Então, mostrando para vocês aí o erro. Então, qual o procedimento também que eu resolvi providenciar de tomar? Então, o que acontece? Então, vindo aqui para a nossa outra impressora, ela havia o cabo aquecedor dela aqui. Então, eu tirei esse cabo aquecedor, que é um cabinho que vem aqui. Eu vou ver se cabinho vermelho, semelhante a esse cabo aqui, né? Tirei desse cabo, dessa impressora, e substituí por essa impressora aqui, que é esse cabo, esse bloquinho aqui, ó. Ele vem conectado nesse bloco. Tá vendo só? Que eu tô passando a fita isolante, que eu tô isolando aí os fios. Então ele tem duas polaridades, positivo e negativo, e aí eles é conectado no fio e posteriormente conectado aqui no bloco de aquecimento para estar aquecendo o bico, para estar gerando aí a nossa impressão 3D. Então é feito dessa forma. Aqui no nosso caso, o que eu vou estar fazendo aqui? Além da troca, vou estar fazendo a montagem e alguns testes. Então, como eu havia falado para vocês, a impressora estava parada, não estava imprimindo nenhuma peça. A ideia agora é fazer a manutenção dela, né? Então eu vou pegar, isolar todos os fios aqui. Então esse bloco com positivo e negativo, fazendo toda a polaridade. Utilizando essa técnica, vou conectar aqui no meu bico aquecedor e tá fazendo o teste, né? Então eu vou estar testando. Provavelmente, se não funcionar, qual vai ser a outra solução? Vai ter que estar desconectando o fio aqui, ó. Vou mostrar aqui bem para vocês. Se vocês estão vendo aí um bloquinho azul, vou estar apontando uma chave para estar ficando melhor para vocês entenderem aqui. Vamos lá. Aqui, ó. Esse bloquinho azul aqui, tá vendo onde tem esses parafusos? Então o que acontece? Essas duas partes aqui da direita, esses dois parafusinhos aqui, são os parafusos responsáveis pelo aquecimento da impressora. Então, se não funcionar, o que eu tenho que fazer? Trocar o cabo inteiro. Então eu vou ter que estar desosqueando aqui esse bloco e retirando aí o fio e substituindo por outro, né? Mas nesse caso, eu só fiz um jampeamento, né? Lembrando o que é um jampeamento. Eu meio que jampeei aí um fio pré-existente no bloco aqui já. Então ele já está meio que conectado no outro. E vou estar fazendo um teste. Funcionando legal, beleza. A gente pode deixar assim e a impressora vai funcionar normalmente, né? Então eu vou estar fazendo alguns testes e imprimindo algumas peças também para estar mostrando para vocês. Tudo bem, pessoal? Então eu vou estar agora realizando a manutenção. Vou estar mostrando para vocês depois, posteriormente, um vídeo dela funcionando normalmente. Mas como vocês podem ver aqui embaixo, ó, ela está em zero, tá vendo? Então aqui está 21 graus, só que você está vendo aqui que ela está 0 grau, ela não está aquecendo. Então por mais que eu acione a parte de aquecimento, a impressora não vai aquecer. Porque ela está assim, sem estar conectada aí o nosso bloco aquecedor. E o outro bloco aquecedor que a gente estava utilizando estava quebrado, né? Então, fazendo essa troca e fazendo toda a montagem, eu irei fazer o teste e colocar uma peça para imprimir. E aí vou estar mostrando para vocês aí na prática. Tá bom, pessoal? Bom, pessoal, agora a gente vai estar testando agora a máquina. Então, pelo que a gente fez na manutenção, o que aconteceu? Só explicando aqui. Agora ele está até aquecendo a mesa, depois ele vai aquecer o bico aqui. Eu vou estar mostrando para vocês. Então vou estar abrindo a máquina. O que ocorreu aí na hora da impressão? O que a gente teve que fazer na verdade na manutenção? Nós trocamos aí o nosso bloco aquecedor. Então como que foi feita a manutenção? Eu não filmei a manutenção por conta de um pouco demorado. Eu tive que desmontar praticamente toda a parte de proteção dos fios. Mas o que a gente fez? A gente pegou o positivo e o negativo,
e conectou ali no bloco do nosso bico. Então, feito isso, a gente fez o isolamento com fita isolante mesmo, para estar isolando ali os fios. Então a gente simplesmente, eu simplesmente descasquei os fios, fiz a ligação de um e outro, com positivo, positivo, negativo com negativo, e conectei aqui e testei um outro bloco. Na verdade eu peguei um outro bloco de uma outra impressora que estava aqui e recortei, cortei com a tesoura mesmo, e fiz a ligação dos fios e fiz o isolamento. Então a gente vai testar agora aqui para ver se está funcionando normalmente, né? Creio eu que está tudo funcionando. Então eu vou estar mostrando para vocês. Tá aquecendo, tá? Então a gente já tem a temperatura da mesa que já aqueceu e a gente já está na temperatura de 125, ó, e não deu nenhum apito na máquina. Ou seja, teve um funcionamento aí, funcionou legal no nosso teste. Então ela já está chegando a 151, ou seja, funcionou legal. Então a gente vai estar testando, ela vai estar fazendo o nivelamento. Então a gente vai estar vendo o nivelamento e o início da impressão dela. Então ela vai estar saindo, soltando material normalmente ali. Então foi uma manutenção feita com sucesso aí. Vou estar mostrando para vocês agora. Quando chegar a 240 ela vai dar o acionamento para fazer o nivelamento automático. Lembrando que ela é uma impressora Core, então ela vai fazer ela vai subir a mesa aqui, pessoal. O bico lá em cima ele vai ficar, e só mexe o X e o Y. A mesa vai fazer o trabalho do Z. A gente já está chegando aí na temperatura exata. Vamos lá, aquecendo a mesa, então já está em 110. Isso aí que ele volta, 240, ele volta para 237, ele é o nosso termostato que dá ele volta, no caso, um pouco, depois ele volta para a temperatura padrão. Ele ficou oscilando assim de vez em quando, mas ele volta para a temperatura padrão. Então ela já começou. Então vou estar mostrando para vocês aí como que está sendo feito. Fazendo o nivelamento de todos os pontos aqui. Então ele está andando ali pelo eixo X, Y e Z e fazendo o nivelamento ali com o Micro Swift, que está coletando ali todas as medidas da mesa para estar fazendo o nivelamento. Então vamos lá. Mostrando. Agora ele vai parar no ponto 0. E aí ele vai estar fazendo o movimento purga para estar tirando o material, fazendo a retirada de material. Esse movimento purga é só a retirada do material, tá, pessoal? Então ele vai aquecer de novo, novamente o bico. E tá fazendo a extrusão do material. E iniciando a impressão. Começou a soltar material. Tirou o material e começa a impressão. Iniciou a impressão. Mostrando para vocês aqui em cima. Então ele começou a trabalhar. Na impressão da peça. Então funcionou tudo certinho aí a nossa manutenção. Bom, fiquei um pouco mais aliviado aí e é isso aí, pessoal. Obrigado. Espero vocês aí para a próxima aula. Valeu, grande abraço.